Deus habita as tuas mãos. Por elas, pacientemente, trabalha no aperfeiçoamento de sua obra. Ele a faz e refaz todos os dias. Em tuas mãos, Deus se revela um eterno perfeccionista. Tudo quanto fazes de melhor pode ser feito melhor ainda. Mais importante que simplesmente fazer é fazer aprimorando a forma. Faze e torna a fazer sempre. Em tuas mãos, até Deus se esmera, até Deus se revela exigente consigo mesmo. No entanto, somente farás um dia como Deus faz, se começares a fazer agora qual um homem já consegue fazer. Que a paz, o amor do Cristo Jesus nos fortaleça o coração, o espírito, para a nossa busca, hoje e sempre, desta melhora, dessa transformação. Que não nos falte as forças, a paz e a ternura. Abençoados sejam esses momentos, pedindo nesse momento a toda a espiritualidade amiga que nos ampare em luz e em amor a cada um de nós, fortalecendo os nossos laços de amor. Que assim seja. Que as palavras de Jesus possam fortalecer ainda mais os nossos corações, a cada um de nós nos dando mais força e mais paz para a nossa caminhada. O nosso abraço de amigo, lembrando sempre que fortalecemos esses laços de amigo porque irmãos já somos há muito tempo. O tema daquela noite era então a parábola do semeador. Mas os pensamentos de Antônio que ali estavam muito longe daquele ambiente, do recinto daquela casa espírita. A última coisa que tinha ouvido do expositor era que as sementes caídas à beira do caminho haviam sido comidas pelas aves do céu. Havia buscado o tratamento naquela casa espírita em função de grave processo obsessivo que se havia desarmonizado completamente. No seu desequilíbrio, mostrava-se irritadíssimo e quieto, e o efeito benéfico do tratamento já se fazia sentir. O tinha acalmado, já estava mais tranquilo, mas faltava algo. Não sabia o que era ainda. Tinha muita dúvida, mas sentia que faltava algo. Num determinado instante, sua atenção então volta-se para um senhor que está à sua volta, que ouvia atentamente as palavras do expositor e mostrava-se muito interessado a cada uma daquelas palavras. Parecia ele nem piscar, tamanha era a atenção que tinha para aquela palestra. Aquela cena lhe tocou o ser e o pensamento. Então ele refletiu. Ele está tão atento ao que está sendo dito, está tão envolvido, que talvez possa me ajudar. Não havia pensado em pedir ajuda nem para os dirigentes dos trabalhos ou ao expositor, porque lhes pareciam eles ocupados demais com as tarefas daquele momento, mas aquele senhor estava próximo, estava sentado também assistindo a palestra, junto com ele, e parecia satisfeito com tudo o que ouvia. Distraiu-se então por alguns instantes, o pensamento se voltou para outro lado, e ao final da reunião, quando procurou aquele senhor que ali estava, não o encontrou. No burburinho da saída, desejosos todos, é claro, de voltar aos seus lares naquela noite fria e chuvosa, não o viu. Também precisava pegar o seu ônibus e preferiu então seguir o seu caminho, seguir para a sua residência. Porém, a lembrança daquele senhor, daquele instante, da visão que teve, permanecia viva em sua mente durante toda a semana que ali se arrastou. E na semana seguinte, ao chegar no centro espírita, ele logo encontrou aquele homem, aquele senhor, na porta da casa espírita.
Ele estava distraído observando as pessoas que entravam no velho casarão que servia à instalação daquele grupo espírita. Encheu-se de coragem e apresentou-se. Falou que havia dentro dele um vazio e que buscava alguma coisa que não conseguia definir ainda, não sabia expressar de alguma forma, mas sabia que faltava alguma coisa em seu coração. Pediu ajuda àquele senhor que ali se encontrava. Dizia que tinha se animado a conversar com ele por causa da cena que havia visto na semana anterior, né, durante a palestra, pois aquele homem parecia tão interessado naquela palestra e tão atento que realmente aquilo lhe chamou a atenção. E para ele, né, já não. Quando ouviu tudo aquilo, não parecia ter sentido em sua vida prática. Aquele senhor então sorriu e disse que aquele tema da noite passada, né, da palestra anterior, lhe era muito agradável. Falou que as palavras de Jesus traziam ensinamentos profundos, mas sempre aplicáveis à nossa vida diária, sempre possíveis de serem dirigidos aos nossos passos na terra. O rapaz, um pouco decepcionado com a resposta, pensava ali, naquele momento: como pode uma mensagem tão antiga me ajudar no dia de hoje? Eu só me lembro mesmo de uma história de aves comendo sementes à beira do caminho. E parecendo ler o pensamento do jovem, de Antônio, aquele senhor lhe faz a seguinte proposta: vamos comparar a parábola do semeador com o que vemos à nossa volta, aqui na casa espírita mesmo. A reunião estava começando e as pessoas já haviam dirigido-se ao salão. Mas algumas, porém, permaneciam ainda conversando de forma animada pelos corredores, não demonstrando qualquer tipo de interesse em participar dos trabalhos que aquela noite ofereciam. O dirigente proferiu a prece e passou a palavra ao expositor da noite. Mas algumas pessoas insistiam em conversar, até prejudicando um pouco o silêncio do ambiente de trabalho. Num canto do salão, risinhos denotavam que a atenção dessas pessoas não estava voltada à palestra da noite, ao trabalho da noite que se apresentava e se iniciava naquele momento. Discretamente, então, aquele senhor apontava para algumas pessoas e o rapaz, mais intrigado ainda, ficava. Ao final da reunião, saíram juntos, ele e o senhor, e convidou então a ouvir também o que estava sendo travado em conversas na saída do salão. E ouviu as seguintes frases: choveu durante toda a palestra. Espero chegar a tempo para ver o jogo, tomara que não tenha terminado. Você viu como é bonita aquela moça que estava sentada na primeira fila? Estou com uma fome danada. Não vejo a hora de chegar em casa e comer minha jantinha. Não ouvi nenhuma palavra do que o expositor disse. O jovem, então, já cansado das observações daquele novo amigo que fizera, perguntou aonde ele queria chegar. E o senhor então respondeu: se você estivesse realmente buscando os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, perceberia que a parábola que foi contada na semana passada retrata exatamente o que vimos aqui no dia de hoje com algumas pessoas. As pessoas retratadas na parábola como beira do caminho são aquelas que se mantêm indiferentes à mensagem de renovação trazidas pelo Mestre através do seu evangelho de amor. Nas casas espíritas, podem ser percebidas vagando às vezes pelos corredores, conversando, ou aos risinhos durante a palestra. São aquelas incapazes de perceber as boas influências que estão sendo trazidas naquele momento, mas sintonizam-se com as influências negativas representadas na parábola como as aves do céu, e acabam se afastando das casas espíritas, sem nunca, na verdade, terem participado realmente dos trabalhos. Frequentam por semanas, por meses, por anos, mas nada penetrou realmente em seus corações. O jovem, então, naquele momento, ouviu atentamente as palavras daquele senhor. Pensou um pouco, sorriu, abraçou o amigo e despediu-se, sem nada a falar. Aquilo lhe tocara o coração. Entendia agora o que aquele senhor lhe queria transmitir.
A sua mente, porém, fervilhava enquanto seguia em direção ao ponto de ônibus para se dirigir ao seu lar. Percebeu que esteve o tempo todo à margem do caminho e queria logo encontrá-lo. Sentiu ali que o seu problema tinha solução. Mas essa solução não viria de fora. Essa solução estava dentro dele mesmo. A parte externa já havia sido realizada. Faltava a interna, parte que lhe cabia inteiramente ao Espírito Eterno. Reconheceu que era um solo inadequado e que a semente havia sido plantada, mas não tinha condições de germinar. Precisava cuidar do seu solo, aprender a ver e a ouvir. O ônibus chegou, ele seguiu em seus pensamentos, agradecendo os exemplos que aquele velho amigo lhe havia dado, lhe mostrado, naquela noite. De maneira tão simples, tão amorosa, tão fraterna. Aquele coração amado havia lhe tocado o coração. Na semana seguinte, procurou pelo amigo, mas não o encontrou. Perguntou por ele, mas ninguém o conhecia. Passando pela secretaria, viu um quadro na parede. Era o senhor, amigo, que havia encontrado. Perguntou à secretária, quem era aquele homem do quadro? E ouviu surpreso a sua resposta. É o seu Barbosa. Ele foi o fundador desta casa espírita. Já desencarnara há 20 anos. Apesar do espanto, o que aquele coração mais sentia naquele momento era realmente a fraternidade e o amor que recebera daquele espírito. Como exemplificado aí pela história, podemos ser o tipo de solo que desejamos. As sementes fortes e sadias sempre estarão sendo depositadas em nosso viver. Deus não desiste de nós, de nenhum de nós. A todo momento, a semeadura divina se passa em nosso viver. Podemos até não querer enxergar, mas elas estarão sendo distribuídas e semeadas todos os dias em nossas vidas. Deus não escolhe solo onde serão depositadas as sementes de seu amor, pois a simplicidade daquilo que é colocado em nosso coração é imensa. E por isso, eles a depositam. Ele as coloca em nosso viver. Essas divinas sementes em nossa vida. Assim está descrito no Evangelho do Mestre Jesus, pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 13, versículo de 1 a 9, em Marcos no capítulo 4, de 1 a 9, e em Lucas no capítulo 8, de 4 a 8. E o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E as outras foram pisadas pelos homens. Outras caíram em lugares pedregosos, aonde não havia muita terra nem umidade. Logo, as sementes germinaram, porque a terra não era profunda. Mas, ao surgir do sol, queimaram-se, porque não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram, e não deram fruto algum. Outras finalmente, caíram em terra boa, fértil, e brotando, cresceram e produziram frutos. Algumas produziram 30, outras 60 e outras 100 por um. Ricardo Simonetti, um irmão de caminho, nos traz uma reflexão muito interessante sobre esse assunto. Ele diz que temos a palavra do semeador, dita por Jesus, dentre dezenas de outras parábolas, mas que esta é uma das mais populares, com um detalhe muito importante que consta no Evangelho. No próprio Evangelho, o Mestre a explicou aos seus discípulos. Então veja bem, Jesus apresenta a parábola aos seus discípulos e àqueles que lhe ouviam, e tende por necessidade. Entende que necessário se faz
a explicação da parábola. Mesmo ela sendo daquela forma tão simples que são as parábolas de Jesus, falando do cotidiano daquele povo que ali estava. Ele falava da poesia do plantar, do colher, do semear. Lembrando ali agricultores, pescadores recebendo aquela palavra de Jesus. E ele diz: a semente é a palavra de Deus, representada por seus ensinamentos. O que Deus espera de nós? Segundo Jesus, que nos amemos uns aos outros, que façamos ao próximo tudo o bem que desejaríamos a nós mesmos, que estejamos realmente dispostos ao sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. O solo aonde caem as sementes divinas é o coração do homem, de cada um de nós. Sendo que os corações dos homens são diferentes uns dos outros. Somos solos diferentes recebendo essas divinas sementes. E é claro, temos uma condição de solo em nossos corações que não é eterna. Ela pode ser mudada, mas depende de quem? Depende de cada um de nós. Depende realmente da nossa mudança interior. Depende do reconhecimento dos nossos corações. A turma da beira do caminho é a pessoa do lado de fora, alheia realmente às palavras que estão sendo trabalhadas, né, dentro daquela casa. Seus representantes comparecem ao centro espírita, sim, motivados por vários problemas, de ordem física, emocional. Eles procuram o Hospital das Almas em busca de ajuda, em busca de auxílio. A sua intenção é meramente receber os benefícios que aquele local tem a oferecer. Escasso interesse quanto às palestras e orientações que são dadas por esses ambientes de luz. Pelos irmãos que ali se encontram. A atenção fica difícil. Vêm os bocejos, as pálpebras pesam, fecha os olhos. O sono triunfa nesses momentos. Há aqueles que falam que são influências espirituais. Há a explicação, mas é difícil imaginá-lo ao nosso lado, executando artes, né? Essa influência espiritual dentro de uma casa espírita. E fica a proteção dos benfeitores espirituais, vedando seu acesso ao recinto da reunião, sim ou não? É como se perguntássemos. Estaríamos a vibrar do lado de fora? Né? E buscando imaginá-los concentrados em outros lugares, a sintonizar com suas vítimas, sugerindo-lhes que eles dormissem sentados. As barreiras vibracionais de proteção da casa espírita não funcionam? Né? São perguntas que nós teríamos que fazer. Então nós ouvimos também de alguns daqueles que preferem o sono justificado, que fecham os olhos para concentrar-se melhor. Se assim o fosse, né? Por que as cabeças se inclinam tanto lentamente e vão caindo, só não caem mais porque o pescoço asfixia ao corpo físico? Alguns outros templos, algumas outras religiões se utilizam do canto e de alguns outros momentos da liturgia, né, para trazerem a atenção novamente desses irmãos, para que o sono não nos roube, né, a atenção. Não obstante, por mais sofisticado que sejam os recursos que se utilize para mantê-los atentos, e o aproveitamento de nossos irmãos da beira do caminho será sempre precário, principalmente em relação à doutrina espírita, que traz o apelo à razão, que exige a atenção e a disposição para assimilar os conceitos renovadores que ali são apresentados. É necessário, por parte daquele que o coração se inclina para a renovação, ter essa disposição, atingir e buscar essa disposição, trabalhar em si essa força para seguir o caminho. Há uma outra turma também, que é a turma das pedras, né? É um outro solo. Ouvem as palavras e a recebem com alegria. Assimilam algo, mas não estão dispostos a enfrentar os dissabores da adesão que se faz naquele momento. O sol abrasador dos preconceitos, das discriminações, torra facilmente as frágeis raízes de sua fé.
Acontece com o Espiritismo, no passado, algo muito similar. Falava-se que os espíritas eram adoradores do demo. Eram pessoas voltadas não ao bem nem ao Cristo. As pessoas recusavam-se a passar em frente ao centro espírita. Tinham receio até mesmo de transitar ali perto. Na própria família não havia comentários sobre aquilo. O irmão frequentava, mas não falava com a família, porque havia problemas dentro daquela família de resistência. E ali cabia então a cada um resistir a esses momentos ou não. E eram raros casos que conseguiam vencer esses obstáculos familiares. Ainda hoje nós temos simpatizantes que não se integram para não criar, não se integram totalmente à casa espírita para não criar problemas com seu cônjuge, com seus familiares, com seus filhos, parentes, assim ou seja. Renunciam a um dos mais preciosos bens existentes em suas vidas, a liberdade de consciência, o direito de exercitar suas ideias e suas convicções. Simonetti nos lembra que conhece ali senhoras que não frequentam a casa espírita, embora amem a doutrina, para não realmente contrariar o marido, o esposo, querido que o é, mas que tem esse posicionamento frente à doutrina e não permite que a sua cara metade se achegue ao recinto daquele ambiente de luz. Como pode, então, funcionar bem um casamento em que um dos cônjuges interfere na convicção religiosa do outro? Há aí um bloqueio já de convívio, pois não está sendo respeitada o direito do outro. Não está sendo respeitado a ideia e a convicção que o outro tem. Frágeis as sementes de nossa fé quando permitimos que isso aconteça. Frágeis são as sementes de nossa fé quando não lutamos em nosso ambiente de amor, no sentido de enfrentamento, mais de percepção, de demonstração do bem e do amor que se coloca nesses ambientes onde o irmão queira ali buscar o seu acalento de luz. E há uma outra turma também, a turma dos espinhos. Aceitam a palavra, mas as seduções do mundo a sufocam, com uma ampla visão das realidades espirituais que a doutrina espírita nos oferece. Ficam encantadas, mas quando você tem o contato com esses irmãos, com esses simpatizantes, alguns o dizem, o Espiritismo é uma bênção de Deus. Amo-os seus princípios. A ação espírita no campo social, o exercício da caridade. Gostaria de participar, mas não me sinto preparada. Eu sou fumante, inveterado e abuso dos aperitivos. Como comerciante, nem sempre me comporto com lisura e reconheço ter um gênio muito difícil. E outros assim colocam, o Espiritismo deitou boas raízes nesse irmão, mas a fraqueza de espinhos danosos que não quer eliminar lhe trazem muita dificuldade. Falam mais alto ainda nele do que o bem que quer fazer a ele mesmo. Ainda se preocupa muito com suas deficiências sem trabalhar nessas deficiências. E quem poderá eliminá-las? Somente ele. Outro também o diz: reconheço-me despreparado para a doutrina, mas não me preocupo. Nós temos a eternidade pela frente. Somos espíritos eternos. Não é bem assim. Não é bem assim. O tempo é o agora. O tempo é nesse instante. E é aqui que devemos trabalhar. Realmente, temos todo o tempo do mundo para atingir a perfeição. Mas as pessoas esquecem uma recomendação de Jesus, em João capítulo 12, versículo 35. Andai enquanto tendes luz. Imperioso aproveitar as oportunidades de edificação da jornada humana. E por isso que estamos aqui. Amanhã poderá nos faltar a luz, a lucidez, a saúde e o vigor físico. A possibilidade de mudar é penoso
será realmente o futuro, se não o fizermos. Em Paulo, aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele também nos diz: cada um continua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. E há a turma do solo fértil. É a pessoa que, ao primeiro contato com a palavra, sente uma forte emoção, algo que toca o mais íntimo do seu ser, como se sua vida estivesse, até então, em compasso de espera, realmente aguardando aquilo. E é maravilhoso despertar que acontece, que ilumina os caminhos daquele que a recebe, aquela semente naquele solo fértil. Estes logo arregaçam suas mangas e tornam-se multiplicadores de sementes, produzindo 30, 60, 70 ou 100 por um, segundo as suas possibilidades, segundo as suas condições a qual se encontra, mas sempre entendendo o bem ao redor de seus passos, para que o reino do Pai se estenda pelo mundo, sempre trabalhando com muito amor e com muita luz ao seu redor, espalhando essa luz e esse seu amor. Há um aspecto a ser destacado nessa reflexão. Por exemplo, por que, se somos todos filhos de Deus, há vários tipos de solo? Por que muitos não se sensibilizam? Porque há os que se sensibilizam, mas permanecem distantes, preocupados com opiniões alheias. Porque há os que se aproximam, mas estão dispostos a se envolver. Não estão dispostos a se envolver, ficam longe. Porque, enfim, há os que se envolvem. Aqueles que realmente arregaçam as mangas e trabalham. Porque dentre eles há os que produzem pouco e aqueles que produzem muito. Que fatores determinam a reação tão díspares existentes entre todos aqueles que se apresentam? Se a palavra é para todos, por que não somos todos dadivosos ao recebê-la? A teologia medieval situava a turma do solo fértil, entre aspas, como indivíduos escolhidos por Deus para a santidade. Mas isso só complica a questão, configurando uma injustiça inconcebível, onde Deus escolheria ali alguns irmãos. Por que Deus então escolheu o meu irmão, ou o meu vizinho, ou o meu adversário, para aquela condição? Por que não eu? Podia ser essa a condição de pergunta existente. Só a encarnação pode explicar essa diversidade de solos existente entre nós. A natureza de nosso envolvimento com os valores do Evangelho e o que produzimos, condicionando-se a maturidade, a vocação de servir, a disposição de uma participação efetiva são frutos da experiência pretérita, do Espírito eterno em sua caminhada, de tudo aquilo que vivemos, vivenciamos e aprendemos em nosso ser, nossa evolução espiritual, de cada um de nós. Geralmente o servidor do Evangelho já nasce feito, assim dizer, não por uma mera graça divina, mas com o resultado de suas experiências anteriores, de seus esforços, do seu trabalho interior dentro do seu espírito eterno, das suas limitações, mas de sua busca e de seu esforço. Veio da beira do caminho para o solo dadivoso, com trânsito pelos espinhos e pelas pedras ao longo do tempo. O Evangelho de Jesus nos mostra um homem onde todos esses solos são demonstrados durante a sua colocação no Evangelho, que é Paulo de Tarso. Saindo da beira do caminho, passando pelas pedras, pelos espinhos, chegando ao solo dadivoso e recebendo esse Deus amado, esse Evangelho de luz em seu coração. Certo momento, Paulo já diz: já não sou eu que vivo em mim, e sim a vontade de meu Pai, demonstrando a tamanha multiplicação dessa semente em seu coração. E será que podemos já, na presente existência, entrar para a turma especial, vamos dizer assim, do solo dadivoso? Os Espíritos dizem que sem dúvida.
O lavrador pode limpar o campo, tirar as pedras e os espinhos, remover a terra, sacudir essa terra, colocar os adubos, colocar os insumos necessários para que ela fique mais produtiva? Podemos e devemos fazer isso, ele nos diz. Para isso estamos aqui, encarnados. Depende de nossa iniciativa, depende de nossa busca, depende daquilo que desejamos a nós. Lembremos das palavras da oração da abertura. Deus habita nossas mãos. Deus coloca em nossas mãos o poder da transformação. Precisamos nos dedicar. E para isso, o nosso esforço. É preciso tão somente usar a enxada da vontade e revolver realmente a terra da indiferença e aplicar o adubo do trabalho, o suor do esforço, preparando o solo do nosso coração para as sementes do Evangelho de luz que se achegam até nós. Então, gloriosa será a nossa passagem pela terra, com frutos dadivosos em favor do próximo e abençoada edificação para nós. É preciso que o nosso coração dedique-se a todo momento a esse esforço, a essa paz, a esse trabalho interior, nos fortalecendo. E assim nos transmite Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, uma mensagem que faz que tenhamos uma reflexão ainda maior sobre esse momento. Não temos alternativa, nem conhecemos outra diretriz que não sejam aquelas que estão expressas na palavra do Senhor. Fazei todo o bem que vos esteja ao alcance. Amai aos vossos inimigos, aos vossos perseguidores, servindo sempre, porque as mãos que obram nas trilhas da imortalidade estão colocando os alicerces da era do amor universal em nosso planeta, que está transitando para um mundo de regeneração. Nunca estareis a sós, ele nos diz. Vossos guias, protetores e os anjos tutelares da lida espírita, em nome do Espírito de verdade, estarão sempre convoscos. Ide, filhos da alma, em paz, em retorno ao vosso campo de trabalho, e orai, semeai, vigiai, planto-los, defendei-as até que possam, como árvores frondosas e frutíferas, albergar a sociedade cansada, desiludida e necessitada de paz, de pão e de amor. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, meus filhos. São os votos do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Que as palavras de Dr. Bezerra possam estar ainda mais em nossos pensamentos, hoje, amanhã e sempre, fortalecendo os nossos passos, agregando a nós o desejo de sermos melhores, de sairmos realmente da condição de solo que nos encontramos, seja ele o solo da beira do caminho, seja ele o pedregoso, seja ele o espinhoso, e aí obtermos, sim, um solo fértil, capaz de receber essa semente do amor e nos auxiliar na caminhada, permitindo assim que os nossos corações estejam cada vez melhores a servir, porque servindo, multiplicaremos essas sementes 30 por 1, 60 por 1, 90, 100 por 1. Não importa o quanto ela irá produzir, mas o quanto nós estaremos produzindo. Para nós é a busca. 1, 2, 3% não importa. Mas que nós tenhamos o esforço, a vontade, o desejo de continuar a servir, nos transformando em seres cada vez melhores. Que a paz, o amor, a luz do Mestre Jesus acompanhe a todos hoje e sempre. Fiquem em paz. Até uma outra vez. Que assim seja.